Boa noite. Guten Abend. Good to see you again. É muito bom vê-los de novo. I just got to thinking, sometimes I have maybe strange thoughts, I don't know. Eu, mais uma vez, me peguei pensando, quem sabe vem alguns pensamentos estranhos, não sei. That it so happens that we see each other here, we meet here in this sanctuary. Que o fato de nos encontrarmos aqui, neste santuário, I'm from far away, I will be far away again soon. eu venho de tão longe e dentro em breve estarei mais uma vez bem distante de vocês. And our ways cross E de alguma forma nossos caminhos se cruzaram, for some reason. por alguma razão. And I feel like the Apostle Paul, although I don't want to compare myself with him, but I feel in this case I do feel like him. E neste caso eu me sinto como o apóstolo Paulo, não querendo me comparar a ele, mas neste caso especificamente eu me sinto um pouco como ele. When he says to the Corinthians, I want to be a co-worker for joy with you. Quando ele diz aos coríntios que eu quero ser um co-trabalhador para a alegria em vocês. That's what I hope to be. É o que eu espero ser. And you know there is a mystery. Sabe, existe um mistério. I hardly know any one of you. Eu não conheço a maioria de vocês, eu quase não conheço ninguém. So how can I ever hope to speak to your personal issues? Então, como é que eu posso almejar falar para cada um de vocês, para suas particularidades? Completely impossible. É completamente impossível. I cannot even hope to accomplish Eu that. não posso nem almejar, esperar alcançar isso. But God can. Mas Deus pode. And I hope that the Holy Spirit tells me what I should say, E eu espero que o Espírito Santo me diga o que devo dizer a vocês, that it may touch your heart, para que isso toque o seu coração, right where you need it. exatamente onde você precisa ser tocado. Tonight I have brought some questions again. Nesta noite, mais uma vez, trouxe algumas perguntas. So if you want to take note of them, Então, se você quiser anotar write essas them down, perguntas, tome nota, feel free to do so. fique à vontade para fazê-lo. Tonight there are very personal questions. Nesta noite, teremos algumas perguntas bastante pessoais. They sound very easy, but they are very difficult. Parecem ser bastante fáceis, mas na verdade são difíceis. Question number 1. Pergunta número 1. How can I love someone I've never seen or heard? Como eu posso amar alguém que eu nunca vi, ou a respeito de quem nunca ouvi? That's the first question. Essa é a primeira pergunta. Sounds easy. Parece uma pergunta fácil, It's difficult to answer. mas a resposta é difícil. How can I love someone I've never seen Como eu posso amar alguém a quem nunca vi, or heard? ou ouvi? Second question. A segunda pergunta. How do I know that I love? Como eu posso saber se eu realmente amo? What are the signs so that I recognize that I love? Quais são os sinais com os quais ou através dos quais eu possa reconhecer que amo? And the second part of that question is, of course, E a segunda parte dessa pergunta é, obviamente, how do I know that I love God? como eu posso saber se amo a Deus? How do I know that I love God? Como eu posso saber se amo a Deus? And my third and last question for tonight, E a terceira e última pergunta para esta noite. what makes God lovable for me? O que torna Deus amável para mim? Why do I love God? Por que eu amo a Deus? See, sometimes people who love each other want to know from each other, why do you love me? Algumas vezes, em um relacionamento, pessoas que se amam perguntam uma à outra: por que você me ama? What is it that you love about me? O que há em mim que faça despertar seu amor por mim? Apparently, God doesn't ask that question. Aparentemente, Deus não faz essa pergunta. But in a way,
he does. Mas, de uma certa forma, ela existe. So maybe it's time for you to think about it. Então, quem sabe, seja o momento de você pensar a And in respeito. that context, maybe you can also think about the question, when have I last told God why I love him? E neste contexto, cabe perguntar quando foi a última vez que eu falei para Deus por que eu o amo. And I really wish you that experience, to be able to kneel down in all quietness and tell God, God, I want to tell you now why I love you so much. E eu espero que você passe por esta experiência de se ajoelhar perante Deus e dizer para Ele, Senhor, meu Deus, eu vou te contar agora por que eu lhe amo tanto. And I wish you God's blessings while you reflect on these questions. E eu desejo para vocês as bênçãos de Deus enquanto refletimos sobre essas perguntas. Tonight I would like to talk to you about freedom. Nesta noite eu gostaria de falar com vocês sobre liberdade. You know, we talk about the question, what is God really like? Vocês sabem, nós já falamos sobre um questionamento como Deus realmente é. And of course we know God is a God of freedom. E claro, nós sabemos, Deus é um Deus de liberdade. What does it mean? O que isso significa? What does freedom really mean? O que é liberdade? Let me begin with an illustration. Deixe-me iniciar com uma ilustração. Not very far from the capital of Norway, Oslo, there is a small island. Não muito distante da capital da Noruega, Oslo, existe uma pequena island, It's uma an pequena island. ilha, An island. uma ilha. It's not even 3 square kilometers big, Ela não tem nem 3 quilômetros quadrados, but this island is special mas esta ilha é bastante especial, because it's a prison. porque é uma prisão. Serial murderers are there, Matadores em série estão ali, robbers, ladrões, drug dealers, traficantes de drogas, thieves, mais uma vez, all kinds ladrões. of criminals are incarcerated on this island. Todo tipo de criminosos estão encarcerados nesta ilha. However, Entretanto, the term incarcerated is wrong for that island. o termo encarcerados é equivocado no que se refere àquela ilha. There are 69 guards on this island. Há 69 guardas nesta ilha. But at 3 o'clock in the afternoon, they quit their jobs and they leave the island. Just 5 remain. Mas às 3 da tarde, quase todos os soldados, os guardas, vão embora e ficam apenas 5 na ilha. The island is only 2 miles from land. A ilha está localizada a apenas 2 milhas da terra firme. With a boat, it takes about 10 minutes to cross over to the land. Com um barco são necessários apenas 10 minutos para chegar até a terra firme. Now, in wintertime, it can even happen that the water freezes over and you can walk across to land. E algumas vezes no inverno a água chega a congelar e é possível que você faça esse percurso a pé. But on this island, there are no walls, Mas nessa ilha não há paredes, no muros, barbed wire, não há barreiras com fios e arames, no arms, não há armas, no locked doors. não há portas trancadas. The prisoners live in small wooden buildings. Os prisioneiros vivem em pequenos prédios construídos de madeira. And you know what's surprising? E sabe o que é surpreendente? They all stay there. Todos permanecem ali. Nobody wants to leave. Ninguém quer ir embora. Isn't that interesting? Não é interessante? 4 times a day, they are being counted. 4 vezes por dia eles são contados. All 115 inmates are there. Todos os 115 prisioneiros estão ali. And the prison director says the biggest problem are not prisoners who want to flee, E o
diretor do presídio diz que o maior problema que ele enfrenta não é com relação a prisioneiros que queiram fugir, but people from outside who visit the island and disturb the peace of the island. mas pessoas que vêm de fora para a ilha prisão perturbar a paz local. So on this island, everything seems to be on its head. Então, nesta ilha, tudo parece estar completamente sob controle. Now, the big question is, why does nobody flee? Agora, a pergunta principal a ser feita aqui é: por que ninguém quer fugir? Is it because they have horses they can ride? Será que é porque eles têm cavalos nos quais podem cavalgar? Is it because they have a tennis court? É porque eles têm uma quadra de tênis? Is it because in winter time they can do cross-country skiing? É porque durante o inverno eles podem fazer algum esqui, praticar esqui? Is it against the fellowship that they have there? Será que se refere à amizade, ao companheirismo que eles têm lá? These prisoners know one thing. Esses prisioneiros sabem de uma coisa: When they leave, quando eles saem, they have no life outside of the island. eles não encontram vida fora da ilha. They will be hunted down. Eles serão caçados, They get no work. eles não conseguirão trabalho, They have no life. eles não têm vida. So they stay. Então, eles permanecem. And they work on the island Eles trabalham na ilha until their term is over. até que termine o período de sua sentença. Now, could it be that these criminals have experienced a way of freedom that we don't really know about? Será que esses prisioneiros podem ter experimentado um modelo de liberdade do qual nós não conhecemos? Now, there's one question that you have expected, right? E aqui vem uma pergunta que você já está esperando, não é? What is freedom anyway? Ué, mas o que é liberdade então? When am I truly free? Quando eu sou verdadeiramente livre? And what do we mean by spiritual freedom? E o que queremos dizer quando nos referimos à liberdade espiritual? Let's open our Bibles to John chapter 8. Vamos abrir nossas Bíblias agora em João, no Evangelho de João, capítulo 8. John chapter 8. João, capítulo 8. Let's read from verse 31. Vamos ler a partir do verso 31. Then Jesus said to those Jews who believed him, Então disse Jesus aos judeus que criam nele: If you abide in my word, you are my disciples indeed. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. They answered him, E eles responderam: We are Abraham's descendants, and we have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Now Jesus gives a very significant answer. Agora, Jesus dá uma resposta muito significativa. Most assuredly I say to you, Digo-lhes a verdade. whoever commits sin is a slave of sin. Todo aquele que vive pecando ou que comete pecado é escravo do pecado. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. E o escravo não permanece na casa permanentemente, na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Now here Jesus tells us something very important. Aqui Jesus nos diz algo muito importante. He says, sin makes you a slave. Ele nos diz: o pecado nos torna escravos. I can make you free. E eu posso libertá-los. Do you want to remain slaves? Vocês querem permanecer escravos? Become sons, because sonship is eternal. Permaneçam, então tornem-se filhos, porque filhos permanecem eternamente. So you have to change your status. That's what Jesus is trying to say. Então You você- have to change your status from being a slave to being a son. Você tem que mudar o seu status, então,
em ser escravo, de ser escravo para se tornar um filho. And the Son of God, E o Filho de Deus, he makes sons and daughters. ele transforma escravos em filhos e filhas. Now it's very disturbing that the Jews didn't understand what Jesus was saying. Agora é bastante perturbador que os judeus não tivessem entendido o que Jesus estava dizendo. They said, "We have never been in bondage before. Eles diziam, nós nunca estivemos como escravos antes. Why do we have to be freed? Por que precisamos ser libertados? We are Abraham's descendants. That's enough." Somos descendentes de Abraão e isso já é o suficiente. So they wanted to say, "We are sons anyway. What can happen to us?" E o que eles estavam querendo dizer é o seguinte, nós já somos filhos de qualquer jeito, o que pode acontecer conosco? Jesus told a story once Jesus contou uma história em uma determinada ocasião that was specifically meant to teach the Jews. que tinha o propósito específico de ensinar, dar uma lição aos judeus. And I'd like to talk about that story tonight. E eu gostaria de falar um pouco sobre esta história esta noite. And I have the impression that there are Jews among us also. E eu tenho a impressão de que temos judeus entre nós também. When you hear what story I'm referring to, you again will say, "Oh, yes, of course, I know that story." Quando você ouvir o início da história, você vai dizer, sim, claro, eu conheço essa história. It's one of the stories that Jesus told his disciples, but especially the Pharisees and the scribes. É uma história que Jesus contou para os seus discípulos, mas mirava especialmente nos fariseus e escribas. When they're making comments on Jesus eating with sinners. Quando eles fizeram comentários a respeito de Jesus estar se assentando para comer com pecadores. They complained that sinners were drawn near to Jesus. Eles reclamavam devido ao fato de os pecadores serem atraídos a Jesus. Isn't that interesting? Não é interessante? Jesus drew sinners to himself. Jesus atraía pecadores a si. Sinners wanted to be with Jesus. Pecadores queriam estar com Jesus. The Pharisees didn't like that. Os fariseus não gostavam disso. I just read an article, Eu- I think yesterday, because I have subscribed to a journal that is sent to me by email. Eu acabei de ler um artigo, acredito que tenha sido ontem, por um jornal que eu acabei de fazer assinatura e eles enviam por e-mail. It's a very interesting article by a pastor in the US, É um artigo bastante interessante, escrito por um pastor nos Estados Unidos. pastor of an evangelical church. Pastor de uma igreja evangélica. And he says, some time ago, a lesbian couple joined our church. E ele dizia assim em sua história, em seu artigo, algum tempo atrás um casal de lésbicas veio à nossa igreja. And he says, we are a very conservative church. E ele disse, nós somos uma igreja muito conservadora. And he said there are at least 3 or 4 churches nearby that have no problem with homosexuals or lesbians. E existem pelo menos 3 ou 4 igrejas nas proximidades que não apresentam qualquer problema ou restrição com relação ao lesbianismo. But these 2 women specifically wanted to join his church. Mas estas 2 mulheres especificamente queriam se unir àquela igreja dele. He said, we have a big problem now. E ele disse, agora nós estamos enfrentando um grande problema. Because he said, we have a conflict Porque ele in disse, ourselves. nós estamos enfrentando um dilema conosco. On the one hand, we have a clear understanding what the Bible teaches about that kind of a lifestyle. De um lado, nós temos um claro entendimento com relação ao que a Bíblia ensina sobre esse tipo de estilo de vida. But on the other hand, he writes, we are followers of Jesus Christ. Mas, por outro lado, nós somos seguidores de Jesus Cristo. It's a very honest article. É um artigo bastante honesto. And he says, we are still in the thick of it. We haven't solved the problem yet. We have been talking. We don't really know how to deal with it. E ele diz que nós ainda estamos lutando com relação a esse assunto, nós ainda não resolvemos, temos conversado bastante a respeito. That's a modern example for what Jesus experienced and Luke reports to us in Luke 15.
Este é um exemplo moderno do que Jesus experimentou e Lucas relata no capítulo 15 de seu evangelho. Jesus drew sinners to himself. Jesus atraía pecadores a si. And the Pharisees had a problem with that. E os fariseus tinham problemas com isso. But you know, we want to learn something about God, don't we? Mas sabe, nós queremos aprender algo mais a respeito de Deus, não queremos? Jesus Christ is the revelation of God. Jesus Cristo é a revelação de Deus. He shows us how God is. Ele, de fato, nos mostra como Deus é. Jesus Christ is authentically God. Jesus é autenticamente Deus. So he tells 3 parables. Então, Jesus conta 3 parábolas. And I would like to turn our attention to the third one. E eu gostaria de apreciar e tornar nossa atenção à terceira. There are the 2 sons. Havia 2 filhos. A certain man had 2 sons, Jesus says. Um certo homem tinha 2 filhos. And we remember the story. E nós nos lembramos da história. The younger son one day says to his father, "Father, O filho I'm mais, tired of my life with you. I want to go out. I want to see the world. Please give me my heritage that you should give me anyway so that I can go." o filho mais novo vem para o seu pai e diz: Pai, eu estou cansado dessa vida, eu quero descobrir e conhecer o mundo. Por favor, dê-me a herança para que eu possa partir. The father says, E o pai diz: "All right, Tudo bem, here's your heritage." aqui está a tua herança. It was a very difficult thing for a son to say that to his father, "Give me my heritage." Foi uma coisa muito difícil para um filho pedir ao pai por sua herança, Because the heritage was supposed to be given after the death of the father. porque a herança deveria ser entregue somente após a morte do pai. So asking the father for the heritage was like wishing his death. Então, pedir a herança ao pai era o mesmo que almejar a sua morte. So the son leaves. Então, o filho parte. I'm sure the father was looking until he was disappearing around a corner. Tenho certeza de que o pai estava observando até que o filho desaparece no horizonte. He was sad to see his son leave. Ele estava triste ao ver seu filho partir. And what happened to the son? E o que aconteceu ao filho? He became a slave to sin. Ele se tornou escravo do pecado. And he was not happy E ele não estava feliz. after some time. Depois de algum tempo, We know the story. conhecemos a história. So then we read that he says to himself, as he was a servant with the pigs, E nós lemos quando ele, caindo em si, disse a respeito dos, enquanto ele comia com os porcos: "How many of my father's servants have enough bread, so I want to go home?" quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E então ele decide: eu quero ir para casa. But he says something very important. Mas ele diz algo muito He importante. says, "I'm no longer worthy to be called your son. Ele Make diz- me like one of your hired servants." Ele diz: eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, então faça-me pelo menos um de seus empregados. So he goes home, Então ele volta para casa, knowing in his heart that he has become a servant. sabendo, já colocando em seu coração, se preparando que ele tinha se tornado um empregado, A slave to sin. um escravo do pecado. But what happens? Mas o que aconteceu? He comes home. Ele volta para casa. The father sees him coming. O pai o vê retornando. The father is anxious to meet him. O pai está ansioso por encontrar-se com ele. He ran towards his son Ele corre em direção ao filho and he embraced him. e ele o abraça. And the son says, E o filho diz: "Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son." Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. The father says, E o pai diz: "Bring out the best robe, put
put it on him, put a ring on his hand and sandals on his feet. Bring the fatted calf here, kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. I always try to tell my students back home Eu sempre tento mostrar aos meus estudantes em casa that this parable teaches us to deal with one another. que esta parábola tem a intenção de mostrar como lidar um com o outro. And it has a very important lesson. E tem uma lição muito importante. And I want to put it this way. E eu gostaria de colocá-la da seguinte maneira. More important than what happened is the way you see what happened. Mais importante do que o que aconteceu é a forma como você enxerga o que aconteceu. More important than what you've done is the way you perceive what you have done. Mais importante do que a forma, do que o que você fez, é a forma como você busca entender o que fez. So the son comes home and is afraid that he is not a son anymore. Então o filho volta para casa e agora teme não mais ser filho. But the father says, "You are my son. Mas o pai diz: você é meu filho. Nothing will separate you from me. Nada vai me separar de você. Not anymore. Não mais. You were gone. Você se foi. There was a separation between you and me. Havia uma separação entre você e eu. But you've come back. Mas você voltou. You are my son." Você é meu filho. This is forgiveness. Isso é perdão. We call this forgiveness. Nós damos a isso o nome de perdão. The Pharisees didn't want to grant that kind of forgiveness. Os fariseus não estavam dispostos a oferecer esse tipo de perdão. Because they had a different idea of what salvation is all about. Porque eles tinham uma ideia bastante diferente do que significa salvação. Salvation is earned in the view of the Pharisees. Na visão dos fariseus, a salvação é algo que se merece. You have to do something to earn the grace of God. Você precisa fazer algo para merecer a graça de Deus. You have to remove everything that is considered trash in your life. And then God can do something with you. Você tem de remover tudo aquilo que é considerado lixo em sua vida. E então Deus pode operar em você. Isn't it interesting that the parable doesn't end here? Não é interessante o fato de a parábola não terminar aqui? Reading the Bible carefully, it is my clear impression that Jesus told the parable not so much because of the first son, but because of the second son. Lendo a parábola com bastante atenção, eu fico sob a impressão de que Jesus contou a parábola para falar a respeito do filho mais velho, não do mais novo. The older son who is so convinced that he is the son. O filho mais velho que está tão convencido de que ele sim é filho. And he gets angry. E ele fica irado. He gets angry with his father. Ele fica irado contra seu pai. And you know, it's a real revelation what he says about himself. E é algo bastante revelador o que este filho mais velho diz a respeito de si mesmo. Let's read. Leiamos. 25. Now his older son was in the field. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. As he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. So he called one of the servants and asked what these things meant. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. And the servant said to him, "Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf." O seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo. But he was angry and would not go in. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e nem quis entrar. Let's pause for a moment. Vamos colocar uma pausa aqui por algum momento. Why would the
brother not celebrate the homecoming of his own brother? Por que um irmão não celebraria o retorno ao lar do outro irmão? Why? Por quê? I wonder. Eu me pergunto, What's wrong with this young man? o que tem de errado com esse rapazinho? His father has received his brother with open arms, O pai recebeu o seu irmão de braços abertos. has assured him that he is his son. Reassegurou que ele também era seu filho. He celebrates, he is happy, the whole house is happy. Ele celebrou, a casa inteira está feliz. What has happened to this brother of his? O que aconteceu com esse irmão mais velho dele? That he gets angry with his own father. Que ele fica irado contra o seu próprio pai. Is he angry because his brother had some fun out there? Será que ele está irado pelo fato de seu irmão ter se divertido lá fora? I don't think that's too far-fetched, because listen to the conversation that he has with his father. Eu não acho que esse seja um palpite completamente equivocado. Basta prestar atenção na conversa que o filho mais velho tem com o pai. I continue reading in verse 28. Continuo Therefore, lendo o verso 28. his father came out and pleaded with him. Então, o seu pai saiu e insistiu com ele. His father cannot comprehend his older son. O pai não está conseguindo entender a atitude do filho mais velho. What does the older son say? O que o filho mais velho diz? He said to his father, Ele diz para o pai, listen carefully to what he says. e ouça com atenção aquilo que ele diz. Here is the answer to why he is the way he is. Aqui está a resposta para a pergunta, por que ele é como é? These many years I have been serving you. Todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor. I never transgressed your commandment at any time. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, em momento algum. And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friend. Mas mesmo assim, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. But as soon as the son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, Mas assim que esse teu filho volta e tendo esbanjado os seus bens com prostitutas, you killed the fatted calf for him. matas um novilho para ele? That's the problem he has. Este é o problema, sim. He is the servant in the house. Ele é o servo, se considera o servo na casa. He is not the son. Ele não se considera o filho. He feels like the servant of his father. Ele se sente como o servo, o escravo do pai. And he has no fun. E ele não está se divertindo. He could never be with his friends. Ele nunca podia estar com seus amigos. He could never celebrate. Ele não podia celebrar. What sonship is that? Que tipo de falta de senso é esse? What a sad story. Que história triste. So his Então, father says, o pai diz: son, you are always with me, and all that I have is yours. Filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Poor older son. Pobre filho mais velho. He's like the Pharisees. Ele é como os fariseus. The sinner comes home. Um pecador volta para casa. The youngest son has decided to be a son again. O filho mais novo decidiu ser novamente filho. And his older brother doesn't want him there anymore. E seu irmão mais velho não o quer mais ali. Because he is dirty. Porque ele está sujo. He has really devoured
as he says, all the livelihood of his father, Ele all the heritage. Ele devorou toda a herança, acabou com os bens e a herança do pai. And it seems that the father cannot convince the older son. E parece que o pai não consegue convencer o filho mais velho. Isn't that sad? Não é triste? How do you feel? Como você se sente? This is the God we have. Esse é o Deus que temos. Jesus told the story on purpose Jesus contou essa história propositadamente, because he wanted us to understand how God deals with sinners. porque ele queria que nós compreendêssemos como Deus lida com pecadores. No, he didn't want to tell us about cheap grace. Não, ele não queria nos ensinar algo sobre graça barata. It's very important in the story that the son reflects on his life and comes to a decision that he wants to change it. É muito importante notar que o filho mais novo pensa e reflete sobre sua vida e toma a decisão de mudar. It's very important that he makes the decision to go home. É importante a decisão que ele faz de voltar para casa. He's at the end of his rope. He doesn't know what to do anymore. Ele está no fim de suas esperanças, não sabe mais o que fazer. And the Holy Spirit uses that crisis to help him understand what he lost in life. E o Espírito Santo utiliza-se daquele contexto de crise para lembrá-lo a respeito daquilo que ele havia perdido na vida. But as he has made this decision, Mas ao ter tomado essa decisão, his father is more than ready to accept him. o pai está mais do que desejoso de aceitá-lo. You know what the message of the father to the older son is? E você sabe qual é a mensagem do pai ao filho mais velho? And this may sound very strange as I express it, E isso pode parecer um pouco estranho ao eu falar para vocês. but it's my distinct feeling that Jesus wants to tell the Pharisees, Mas é meu profundo sentimento que Jesus está querendo dizer aos fariseus: don't you stand in my way when I receive sinners. não fiquem no meu caminho enquanto eu recebo e acolho os pecadores. Now this is just not just speculation on my part. Isso não é mera especulação de minha parte. I take this from the famous speech that Jesus held to the Pharisees directly in Matthew 23. Em Mateus 23, Jesus endereça um discurso nesse sentido. He tells them, you yourself will find no entrance to the kingdom of God, and you hinder others to enter the kingdom of God. Ele diz aos fariseus: vocês mesmos não entrarão no reino dos céus e poderão causar empecilho a que outros entrem. So how do we deal with it? Então, como nós lidamos com isso? There are some people, like the Pharisees, Há algumas pessoas que, como os fariseus, who would like to rewrite the parable of the prodigal son. gostariam de ter a oportunidade de reescrever a parábola do filho pródigo. Let me briefly give you that version. Deixe-me dar rapidamente esta versão. The younger son is coming home. O filho mais novo está voltando para casa. The father meets him at the door. O pai então vai encontrar-se com ele à porta. And he says, so, E ele have you diz: come home? então, você está voltando para casa? Has taken you quite Demorou bastante, hein? It's taken you quite long to think about it, to come home. Demorou bastante para você cair na real e voltar para casa. Where have you been? E onde você andou? Por onde você andou? Where's my money? Onde é que está meu dinheiro? How many women have you had? Quantas mulheres você andou aí? Com quantas mulheres você andou? What else have you done with my money? Que mais que você fez com o meu dinheiro? Now you know, of course, that you have to earn your way back. Agora você sabe, é óbvio que você vai ter que merecer voltar para casa, né? Your older brother is out in the field. He's waiting for workers. Teu irmão mais velho está ali nos campos, ele está esperando trabalhadores. He'll be glad to see you. Ele vai ficar bem feliz em ver você. He'll be glad to give you some work. Ele vai ver se consegue um emprego para você. And then we talk again. E aí depois que você trabalhar a gente conversa. I've heard people say, E eu já ouvi pessoas dizerem the younger brother comes home,
que o irmão mais novo volta para casa, the father receives him, o pai o recebe and nothing else happens? e nada mais acontece? No punishment? Não há punição? No consequence? Não há consequência? Cannot be. Não pode ser assim. There must be something. Tem de haver algo. There must be some other welcome for sinners. Tem de haver um tipo de recepção diferente para pecadores. I cannot tell you anything else than what Jesus has told us. Eu não posso dizer para vocês nada diferente daquilo que Jesus nos conta aqui. So, what is real freedom like? Então, como é verdadeira liberdade? Who was really free? Quem estava verdadeiramente livre aqui? The younger son or the older son? O filho mais novo ou o filho mais velho? I think the answer is clear. Eu acho que a resposta já está clara. The older son was the servant. O filho mais velho era o escravo. So, in which position are you right now? Então, e quanto a você? Em que posição você se encontra? Are you a son and a daughter in Christ? Você é um filho e filha de Deus em Cristo? 164 times Paul mentions the expression in Christ, in the Lord. 164 vezes o apóstolo Paulo menciona a expressão em Cristo, no Senhor. People in whom Christ lives. Pessoas nas quais Cristo habita. We could quote many texts. E poderíamos citar vários textos. You know about the metamorphosis that these caterpillars go through before they become butterflies. Você sabe a metamorfose a qual são submetidas as larvas que vão se tornar borboletas? Qual que é o nome daquela larva? Como é? Lagartas. Lagartas vão se tornar borboletas. The caterpillar is on the ground or on a leaf. A lagarta, ela está no chão ou sobre uma folha. Has no way to counteract gravity. Ela não tem condições de lidar com a gravidade, de lutar contra a gravidade. And I take that as a symbol for the slavery of sin. E eu tomo isso como um exemplo para me reportar à escravidão do pecado. The butterfly can lift itself up into the air, A borboleta pode voar e ela consegue se elevar no ar. living in freedom. Isso é símbolo de viver em liberdade. What are you? O que é você? Have you gone through the metamorphosis? Você já passou pela metamorfose? Can you say, I'm free? Você pode dizer, eu sou livre? You know, some people say, I'm a sinner. Sabe, algumas pessoas dizem, eu sou pecador. And sometimes I get the impression there are still caterpillars. E às vezes eu tenho a impressão de que eles ainda são como lagartas. And I may be a caterpillar with wings. E pode até ser que eu seja ainda uma lagarta, mas com algumas asas. Of course, we have a problem with sin. We have sinful tendencies and inclinations. É claro, nós temos um problema com o pecado, temos inclinações ao pecado. We have habits that tear us down. Temos hábitos que nos derrubam. We have this typical conflict that the Bible tells, the conflict between the mind and the spirit and the flesh. Nós temos esse conflito que a Bíblia aponta com algumas ilustrações, como aquela do corpo e da carne, da alma e da carne. And Jesus tells us that we should stay in Him, we should remain in Him, we should stay close to Him. E Jesus diz que nós devemos permanecer nele, permanecer próximos a Ele. And He says, my yoke is easy, my burden is light. E Ele diz, o meu fardo é leve e suave. And we try everything to really do it. E nós tentamos ao máximo fazer tudo para conseguir. But it doesn't work. Mas não funciona. And we don't know what to do. E nós não sabemos o que fazer. But you know, Mas sabe de uma coisa? being in Christ means to be really free. Estar em Cristo significa ser verdadeiramente livre. Someone has given the illustration of country dogs versus city dogs. Alguém uma vez propôs uma ilustração. Cães, que são
do sítio, da fazenda, e cães da cidade. You know, the country dogs, they live in open country. Os cães que são da área da zona rural, eles vivem abertamente, livremente, como por aqui. They have much freedom. Eles têm muita liberdade, esses cães. They can do what they want. Eles fazem o que querem. They can hunt. Podem They can caçar. lie in the sun. Podem ficar ao sol. But it's interesting, after a while and after they have received their different scratches, Mas é interessante notar que depois de algum tempo, depois de eles terem se arranhado, they more and more stay home. eles ficam cada vez mais em casa. They stay close to the master. Ficam próximos ao mestre. Then there are the city dogs. Agora, por outro lado, temos os cães de cidade. They're difficult to hold back when the door is open. É difícil segurá-los quando a porta está aberta. They only want to be out. O que eles querem é sair. And they know exactly when the door opens, only a crack. E aí, quando a porta está aberta por apenas alguns centímetros, And they want to flee. eles já querem fugir. And some masters have to even go around the block with their car to look for their dog. E algumas vezes, alguns donos têm que ir ao redor do quarteirão procurando o seu cachorro. What's the difference? Qual é a diferença? One is free to go and free to stay. O primeiro é livre para ir ou para ficar. The other has the impression he has to stay. There's no other choice. O outro tem a impressão de que ele é obrigado a ficar, que não há escolha. And he wants to escape. E ele quer escapar, quer fugir. But he would like to escape. Mas ele gostaria de fugir. Maybe the older son thought, had I only taken my part of the heritage as well. Quem sabe o filho mais velho tenha pensado: ah, se tão somente eu tivesse a minha parte da herança, tivesse pego a minha parte da herança também. Maybe I could have had some fun. Talvez eu pudesse ter me divertido um pouco nessa vida. But the younger son, Mas o filho mais novo, he has been out there. ele esteve lá fora. Not that it is good to be out there. Não que seja algo bom estar lá fora. But you know, we human beings are out there. We are sinners. Mas sabe, enquanto seres humanos, estamos lá fora. Somos pecadores. We have found a new identity in Jesus Christ. Mas nós encontramos uma nova identidade em Cristo Jesus. We know that it's possible to sin, Nós sabemos que é possível pecar, although we don't want to. apesar de não querermos. But we want to be close to our master. Mas nós queremos estar perto de nosso because mestre. we know here we are safe. Porque sabemos que perto do mestre estaremos a salvo. And this is the freedom of the children of God. E esta é a liberdade dos filhos de Deus. This doesn't mean that we can do anything what we want. Isso não significa que nós possamos fazer o que quisermos. Let's read 1 Corinthians. Vamos ler primeira epístola de Paulo aos 1 Coríntios. Corinthians 6 verse 12. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas elas convêm. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. So, Então, what is our choice? qual é nossa escolha? Do we want to remain slaves, Queremos permanecer como escravos or do we want to be sons in Jesus Christ? ou queremos nos tornar filhos em Cristo Jesus? At the beginning, I told you about this prison island in Norway. No início eu lhes contei a respeito desta ilha de prisioneiros na Noruega. A former prison director of that island said once, Um ex-diretor desta prisão disse certa vez: this island, he says, is an arena to develop responsibility. esta ilha, ela é uma arena onde se desenvolvem responsabilidades. Just recently, maybe it was a year ago, Recentemente, quem sabe, um ano atrás, a certain Raymond Olsen became an inmate on that island.
Um rapaz chamado Raymond Olsen se tornou prisioneiro naquela localidade. Only after 3 days he applied to be brought back to a real prison. 3 dias depois de estar ali, ele pediu para ser levado a uma prisão convencional. He will be 23 hours in one cell. Ele permaneceria nesta prisão convencional por 23 horas, trancado em uma cela. Only 1 hour he will be allowed to be outside. Por apenas 1 hora será permitido que ele esteja do lado de fora. He will have 3 meals a day. Terá 3 refeições ao dia. He will look out the window and see barbed wire. Vai olhar pela janela e verificar os arames farpados. And when he wants to go to the toilet, he has to ring a bell so they can take him there and back into his cell. E quando ele quiser ir ao banheiro, ele terá de apertar uma campainha. Vão levá-lo e trazê-lo de volta para a cela. They will guard him closely. Vão guardá-lo, vão vigiá-lo de perto. He doesn't have to guard himself. Ele não tem que vigiar a si mesmo. And he will be relieved E ele estará aliviado. because that's the kind of freedom he wants. Porque esse é o tipo de liberdade que ele quer. What about you? E com relação a você? Do you want to remain a slave? Você quer permanecer sendo escravo? A slave to sin? Um escravo do pecado? Or, like the Pharisees and the older son in the parable, a slave to the law? Ou como os fariseus e o filho mais velho descrito na parábola, alguém que está submisso à lei, Earning your way to heaven? que está buscando merecer o seu caminho ao céu? I appeal to you E eu apelo a você to enjoy the real freedom of the sonship of God. que você desfrute a verdadeira liberdade que advém da filiação a Deus. This is the God we serve. Esse é o Deus a quem servimos. We serve a God who wants us to be free. Nós servimos a um Deus que quer que sejamos livres. And even when we have gone astray, E mesmo quando nos distanciamos, He receives us back with open arms Ele nos recebe de volta com braços abertos. because He respects our free will. Porque Ele respeita nosso livre-arbítrio. When we come back, He is overjoyed E quando nós retornamos, Ele fica felicíssimo. and He celebrates our homecoming. E Ele celebra o nosso retorno. And I have another appeal to you. E eu tenho um outro apelo a você. Don't you want to be a helper for God to bring joy to other people? Você não quer ser um ajudador de Deus a trazer alegria a outras pessoas? To receive them into the fold of the fellowship of the church? Recebê-lo na comunidade e na irmandade da igreja? This is what brings joy to the heart of God. Isso é o que traz alegria ao coração de Deus. How glad Jesus would have been if the Pharisees had said, Jesus, this is wonderful what you are doing. Que alegre teria ficado Jesus se os fariseus o tivessem dito: Jesus, que bom que o Senhor está fazendo isso. We have been concerned about these sinners. Nós estávamos preocupados com a situação desses We pecadores. didn't know how to invite them back. Nós não sabíamos como convidá-los para voltar. But now you are here Mas agora o Senhor está aqui. and you bring them back. E o Senhor está trazendo eles de volta. How can we help you? Como podemos ajudá-lo? Jesus would have been glad if they had said that. Jesus teria ficado muito feliz se eles tivessem dito isso. But the older son in the parable, Mas o filho mais velho, na parábola, he became angry. se tornou irado. Let's not go in that direction. Não vamos seguir esta direção. Let's be true sons and daughters of God, Sejamos verdadeiros filhos e filhas de Deus. because He's the best Father we can ever imagine. Porque Ele é o melhor Pai que podemos imaginar. Amen. Amém.